Bom dia para você, meu querido. Mais uma manhã com Deus começando nesse sábado por aqui. E deixar mais uma palavra rica da parte de Deus para você começar esse sábado cheio da presença do Senhor. E hoje vim deixar uma palavra abençoada para você, que tem como título Consequências. Eu quero ler com vocês 2 Samuel, capítulo 16, versículo 21, que diz: E Aitofel disse a Absalão: Entre as concubinas do teu pai, as quais ele deixou para cuidar da casa, e todo Israel ouvirá que tu és odiosa ao teu pai. Então as mãos de todos os que estão contigo serão fortes. Quem não conhece o famoso rei Davi? Aquele que foi um homem segundo o coração de Deus, que dançou e cantou para o Senhor, que honrou a Deus em inúmeras ocasiões na vida dele, mas que também pecou contra Deus. Planejou a morte de um homem e se deitou com a sua mulher antes mesmo dele estar morto. Um dia Davi estava ali no seu palácio à noite, ele olha pela janela e vê uma cena. Batseba tomando banho lindamente, ali ele se encanta com ela e no outro dia mesmo ele manda já averiguar quem que é aquela mulher. E ele descobre que ela é casada com um homem chamado Urias e que ele está para a guerra, Urias. Então o rei Davi manda chamá-la e se deita com ela, dorme com ela. E algum tempo depois, Batseba manda avisar ao rei que está grávida dele. E rapidamente Davi já arquiteta um plano, planeja um plano ali para que aquele pecado, aquele mal, aquele erro não seja descoberto. Então, ele planeja ali uma forma de se continuar ali no oculto aquele pecado. Então, ele manda trazer Urias de volta da guerra, planeja tudo e manda Urias descansar em sua casa. Só que Urias, um homem muito honroso, não vai para sua casa. Ele dorme em frente ao palácio e o plano de Davi vai por água abaixo. E Davi chama Urias, fala: Urias, você não foi para sua casa? Ele fala. Então Urias fala para Davi: Não, meu senhor, como eu iria dormir na minha casa quentinha, deitar com a minha esposa, se meus companheiros de guerra estão lá dormindo em tendas e lutando a guerra? Então Davi vê ali que Urias é um homem honrado. Então Davi planeja mais uma forma ali de fazer Urias ir para sua casa, dormir com a sua esposa para fingir que aquele filho era de Urias. Então Davi chama Urias no palácio, embebeda ele, fala e pensa com ele: Bom, hoje ele vai para sua casa, tá bêbado, mais um dia que Urias dorme em frente ao palácio e não vai para sua casa. E ali Davi percebe que vai ter que tomar medidas extremas para que aquele plano ali desse certo, que era encobrir o pecado e aquela gravidez. Então, Davi escreve uma carta, ele mesmo, envia pelo próprio Urias para o comandante de guerra, para o seu general ali que está ali, para que aquele general Joabe, que era Joabe naquele tempo, colocasse Urias na frente da batalha, para que Urias pudesse morrer. Olha o plano de Davi. E assim acontece. Tudo conforme Davi planejou acontece. Urias morre, Batseba fica viúva e assim Davi a toma como esposa, ela concebe o filho e fica tudo bonitinho, encoberto o pecado e ninguém fica sabendo do erro que Davi cometeu. Só que ele não contava que Deus, o Senhor, está vendo tudo. Pode ser que ninguém saiba de nada, mas das vistas de Deus, ninguém escapa. Então Deus manda o profeta Natã falar com Davi, dar um recado para Davi. E ali primeiro Davi conta uma história, conta para Davi que existia dois homens, um pobre e um rico. E um rico que tinha muitas posses e o pobre que só tinha uma cordeira, que amava como se fosse a própria filha, que dava comida a ela, que dormia com ela. E que um dia chegou um homem rico ali naquela cidade, um comerciante, e aquele homem rico de muitas posses dali daquele lugar pega a cordeira, a única cordeira daquele homem pobre, para cozinhar, para fazê-la para aquele comerciante rico. Em vez de pegar do seu próprio rebanho ali, ele pega a única cordeira daquele homem pobre. Então Davi escuta aquela história e fica irado e fala: este homem tem que morrer pelo seu pecado. Então Natã vira para Davi e fala:
Davi, este homem é você. A cordeira é Batseba e Urias é o homem pobre. Você, Davi, planejou a morte de um homem. E ali Natan entrega o recado do Senhor, que diz: eu te dei tudo, o Senhor manda dizer a Davi. Eu te dei esposas, eu te dei um reino, eu te dei tudo. E eu te daria ainda muito mais. E você desprezou os meus mandamentos, planejou a morte de um homem e dormiu com a sua esposa. E por causa do seu pecado, por consequência do seu erro, a espada nunca se apartará da sua casa. Eu suscitarei o mal do meio da sua casa e também eu tomarei as suas esposas diante dos seus olhos. E mais ainda, o seu filho morrerá, que é o filho que ele ali tinha tido com Batseba. E ali as consequências caem sobre Davi. E Davi cai em si, percebe seu pecado e lamenta: eu pequei contra o Senhor, diz Davi. Mas já é tarde. Então ali, Davi percebe o erro que cometeu e o Senhor já tinha dado a sua sentença contra Davi. Consequências é o resultado das nossas escolhas. De acordo com as nossas escolhas, teremos as nossas consequências e elas sempre virão. Tarde ou cedo, as consequências batem na nossa porta e nós temos que lidar com elas. E Davi, mesmo sendo quem foi diante de Deus, ele escolheu muito mal. E ali ele estava colhendo os frutos da sua consequência e ele iria colher ainda mais, que seria muitas coisas que iriam acontecer à frente, um pouco mais à frente na vida de Davi. E hoje eu gostaria de falar sobre consequências com vocês, que de acordo com as suas escolhas teremos resultados na nossa vida de bênção ou de maldição. Teremos boas consequências ou má consequências. E eu queria falar hoje com vocês sobre 3 consequências deste pecado que Davi cometeu contra o Senhor. Primeira consequência desse pecado é perder a sua honra. Davi perdeu a sua honra. Honra é o princípio que leva alguém a ter uma conduta proba, virtuosa e corajosa, e que lhe permite gozar de bom conceito junto à sociedade. É o conjunto de ações e qualidades que fazem com que alguém seja respeitado. Honra é algo que nem todos têm, nem todos conseguem ter. É algo construído através de ações e atitudes que você vai tendo durante toda a sua vida. Isso cria um respeito, isso cria a sua honra diante dos homens e diante de Deus. Isso que é honra. E por causa do seu pecado, Davi perdeu a sua honra. E de todas as formas possíveis, diante dos homens, diante da sua família, diante de Deus, diante da sociedade, ele perdeu a sua honra. Por consequência disso, muitas coisas aconteceram em sua casa. Ele teve um filho que estrupou a sua outra filha, outro filho que matou esse que estrupou a sua irmã. O mesmo filho tentou matar Davi para roubar o trono e assim foi acontecendo coisas no meio da casa de Davi por causa do seu pecado. E a primeira consequência do pecado de Davi é a falta de desonra que caiu sobre a vida de Davi e sobre aqueles que estavam dentro da sua casa também, porque é um mal que acompanha as gerações, é um mal que acompanha aqueles que estão ali na vida de Davi também. É só você parar para analisar tantas coisas que aconteceram depois deste pecado. E a segunda consequência de Davi, que Davi teve ali por causa desse pecado, por causa da escolha errada que ele teve, com certeza é a destruição da sua família. Errado está, enganado está aquele que pensa que vai pecar, vai tomar decisões ruins e que aquilo vai cair só sobre ele. Todos que estão ao seu redor vão ser prejudicados pela sua escolha errada.
de forma direta ou indireta. E aqui Davi teve isso de forma palpável em sua vida. Ele viu a sua família ser desolada, destruída, derrubada pelo seu pecado. Aquele pecado trouxe uma consequência terrível dentro da sua família. Ele perdeu filhos, as suas esposas, tudo aquilo que realmente importava, ele perdeu, que era uma família feliz, unida, equilibrada, estruturada. Ele perdeu. Porque pode um homem ganhar um mundo, mas se ele não salvar a sua própria casa, nada vale. Nada adiantaria e ele teria fracassado. E Davi colheu esse fruto amargo em sua vida. E essa é uma das grandes consequências que nós colhemos de uma escolha errada. Essa é uma das consequências que nós temos na nossa vida, de escolher errado, de tomar decisões erradas. Que muitas vezes a gente acha que somente nós seremos prejudicados, porque eu quero, porque eu gosto, porque é assim que eu vou fazer. Mas no fim, não é só sobre você, é sobre todos aqueles que estão ao seu redor. Todos eles colherão uma parte amarga das consequências das suas ações, das suas decisões, das suas escolhas. E a terceira e última consequência é a morte. Pode muitas vezes não chegar até você como uma morte física, como aconteceu na vida de Davi, que perdeu ali o seu filho com Betseba, depois perdeu vários outros filhos, mas pode ser uma morte emocional, trazendo aí destruição, uma morte emocional, psicológica para sua casa, depressão, síndrome do pânico, tristeza crônica, tantas coisas podem ser desencadeadas. Ou uma morte espiritual, que é terrível, ou uma morte até mesmo financeira. Mas a morte chega, ela bate na porta daquele que escolheu mal diante de Deus. Essa que é a grande verdade. De alguma forma você terá ela na sua vida. E somente pela misericórdia do Senhor, pela graça de Deus, muitas vezes essa determinação pode ser mudada na sua vida. Essa consequência possa ser amenizada na sua vida e a sua vida possa ser restaurada, ressuscitada, né? Sua vida emocional, espiritual, financeira, e as consequências que seriam definitivas se tornam aí não tão definitivas, estabelecidas pelo Senhor. Mas isso somente se o Senhor determinar, e acima de tudo, se a pessoa que tomou essa decisão, se ela se humilhar diante do Senhor, voltar para o caminho certo, se consertar e colher os frutos dessa escolha. Porque de qualquer jeito vai colher os frutos, as consequências virão. Então, é lidar com as consequências, mas pode ser que o Senhor tenha misericórdia e a morte possa sair da sua casa. Então, independente, nós temos que lidar com as consequências das nossas escolhas, com as consequências dos nossos erros ou acertos. Como diz em Deuteronômio 11, do 26 ao 28, eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção ou a maldição. A bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor nosso Deus, que hoje vos mando. Porém a maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguir outros deuses que não conhecestes. O Senhor coloca diante do seu povo a bênção e a maldição todos os dias. Você aí, todos os dias, diante de você, tem a bênção ou a maldição, a vida ou a morte. Isso vai ser determinado de acordo com as suas escolhas, de acordo com o que você decide diariamente na sua vida. E você vai colher os frutos na sua vida, de cada decisão que você toma. E eu quero perguntar a você hoje, você tem escolhido bem? Você tem escolhido bem? Você tem escolhido caminhar bem para você colher frutos de bênção na sua vida? Ou você tem escolhido mal, de acordo com o seu coração enganoso, de acordo com a sua carne, influenciado por amigos, por pessoas que muitas vezes não querem o seu bem, e
e tem colhido frutos amargos na sua vida? Você tem escolhido bem diariamente para que você possa ter frutos de bênção, alegria, paz, prosperidade na sua vida, uma família feliz, uma família equilibrada, uma vida financeira próspera? Se você escolher bem, você terá da parte de Deus tudo isso. Mas se você escolher mal, de acordo com a sua própria vontade, seus anseios carnais, sua vontade humana, direcionado por você ou até mesmo pelas pessoas ao seu redor, esquecendo que você tem um Deus a quem serve, e não as pessoas deste mundo, e não a você mesmo, então, infelizmente, você colherá mal, morte, destruição. Você colherá tudo que é ruim, infelizmente, porque é assim que acontece. Por isso que o Senhor coloca diariamente diante de nós a bênção e a maldição. E essa palavra que eu quero deixar hoje para você, que você possa escolher bem, não como Davi escolheu. Ele andou bem diante do Senhor por muito tempo e de repente se perdeu. Foi atrás da sua própria carne, decidiu seguir os seus impulsos carnais, suas vontades próprias, esqueceu do mandamento do Senhor e colheu frutos amargos durante muito tempo. Teve consequências terríveis em sua vida. Que nós possamos sempre nos lembrar que sim, nós podemos cair, podemos errar. É o Senhor que nos sustenta e é pela força do Senhor e pela graça de Deus que todos os dias a gente consegue se manter firme, corretos diante do Senhor. Mas sim, nós devemos buscar continuamente escolher bem para que a gente tenha bênçãos na nossa vida. E essa palavra que eu quero deixar hoje para você, se você gostou dessa palavra, curte, comenta, envia essa palavra hoje para quem você sabe que precisa ouvir ela. E sábado que vem estamos aqui para mais Manhã com Deus. Te agradeço pela sua presença e até o próximo vídeo. Fique com Deus. Até semana que vem com mais Manhã com Deus por aqui.